Bom dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é 17 de dezembro. É um bom dia para sermos verdadeiro com Cristo. É um bom dia para que nós venhamos ter um relacionamento de amor com Deus. A Bíblia diz que no dia 17, as portas dos céus se abriram. As portas dos céus se abriram para um homem justo, no meio de uma geração tão maligna e suja. A Bíblia diz que o único que ouviu a Deus foi os animais. A Bíblia diz que não precisou Noé colocar coleira nos animais para trazê-los para a arca. A Bíblia diz que cada um veio com o seu par. Cada um veio com o seu marido, com sua esposa. Ninguém precisou ir lá buscar. Ninguém. A Bíblia diz que o leão não quis comer a gazela. A Bíblia diz que o jacaré não quis comer nenhum animal. Todos foram perfeitamente para dentro da arca, sem nenhum desacordo, sem nenhuma ameaça. A Bíblia diz que não era a esposa de Noé que era justa. A Bíblia diz que não eram as filhas nem os genros. Era o próprio Noé. Só que a rebeldia da humanidade fez com que a humanidade entrasse em decadência novamente. Como que você vai criar um povo? Como que você vai criar uma nação e depois querer destruí-la? Como que você vai criar uma terra, um céu, um planeta e falar, depois que estiver pronto, falar que foi bom? E depois destruir tudo. Aí vem depois Moisés. Deus, antes de Moisés, falou: me arrependo de ter feito homem. A pior coisa que tem, meu amigo e minha amiga, é saber que Deus, Ele não tem mais prazer em mim. Não significa que eu faço a obra no altar de Deus, que eu prego a palavra de Deus, que o amor de Deus está em mim. Não significa que você, meu amigo e minha amiga, é um obreiro, é um evangelista, é um diácono, é um presbítero, é um pastor, é um bispo, que Deus tem se agradado de você. Ah, mas se Deus não tivesse se agradado, eu não estaria pregando. Nada a ver. A Bíblia diz que é necessário que o evangelho seja o quê? Pregado. Não importa quem pregue, tem que ser pregado. Foi uma ordem. Tanto é que você vê pessoas embriagadas pregando o evangelho.
Tanto é que você vê pessoas drogadas pregando o evangelho. Mas o problema é que os servos de Deus estão perdendo o amor pelas coisas de Deus. Eles estão perdendo a pureza. E Deus está triste com isso. Deus, ele não está tendo mais aquela aspiração de prazer e agrado em ouvir as nossas orações, em ouvir os nossos clamores. Os nossos clamores, ele tem chegado aos ouvidos de Deus como comichão, como incômodo. Você já ouviu a voz de uma pessoa e já se irritou? Assim está Deus talvez com as tuas orações, com as minhas orações. Está dando nojo, está dando enjoo, náusea. Justamente por causa da nossa rebeldia. Justamente por causa da nossa malícia. Justamente por causa do nosso capricho pessoal, próprio. Você vê, isso daqui vai viver, essa rosinha, como é que eu posso falar que é isso? Uma flor, nem cheiro tem. Isso vai viver para sempre. Mas a pessoa que trouxe isso daqui, ela quis demonstrar o quê? Amor. Vou jogar fora daqui a pouco. Na verdade eu ia jogar fora, mas aí eu trouxe como exemplo. Mas não é o jogar fora que significa que eu não recebi o amor. Não é a pessoa trazer, ela sabe que vai trazer aquela rosa, aquela flor e vai acabar. Eu não sei se você já viu nesses vídeos curtos a pessoa entregando uma rosa. Às vezes está ali o casal, o homem não está com o braço do lado da esposa, da noiva, aí vem uma pessoa do nada e faz isso e coloca, aí o rapaz sorri. Nós estamos perdendo o amor próprio, nós estamos perdendo o amor para com as coisas de Deus, nós estamos perdendo o amor para com o nosso próximo, por causa de uma vaidade própria, por causa de um desejo próprio. Não, eu tenho que ser reconhecido, não eu que tenho que ser amado, não eu que tenho que ser o primeiro. A Bíblia diz que no mundo de Deus não é assim que funciona. Se você quer ser o maior, Jesus ele fala que você tem que fazer o quê? Servir o menor. Você acha que eu me dedico à obra de Deus constantemente, servindo aos interesses do meu Senhor? Por quê? Porque esse foi o meu chamado. Servir. Servir não é ser servido. Servir não é ser servido. Quando você é chamado para fazer a obra de Deus, Deus ele coloca dentro de você uma porção do amor dele. E se essa porção do amor dele ainda não está dentro de você, significa que você não está tendo um relacionamento com Deus. Você vê, 6 horas da manhã é a nossa reunião. Você vê que Deus tem nos provado ou nos reprovado, para ver qual é a nossa servidão para com Ele. E o Espírito Santo, Ele gosta disso aqui, ó. Não é nada aos olhos humanos, mas isso aqui foi a maior prova para eu ter hoje um discurso para pregar. É amor. Muitas das vezes a gente olha a pessoa bruta, a pessoa cheia de ignorância, mas tem amor. E muitas das vezes a gente vê a pessoa cheia de gentileza, mas por trás não tem o amor. E Deus, Ele tem pressa que nós venhamos entender o sentido do amor. Qual é o sentido do amor, você sabe?
Sabe não? Servir. Você quer demonstrar amor? Sirva. Como é que você declara amor pelos teus filhos e pelo teu marido? Servindo eles. Fazendo a comida dele. Dando banho nos seus filhos. É assim que funciona. Como é que eu declaro meu amor para o Senhor Jesus? De que maneira? Quando eu sou fiel nos meus dízimos, quando eu trago a minha oferta pela manhã, queira ela em jejum, queira ela financeira, eu tenho prazer nessas coisas. Eu não venho com um cara amarrotada, pô, tem que fazer reunião, pô, não é assim, não quero fazer reunião hoje não. É assim? Então para que servir? Você acha que Deus ele vai te levantar um pastor, um obreiro, um bispo, um presbítero, um diácono com esses sentimentos vil? Sentimentos de arrogância? De ignorância? Se eu não sirvo para servir, eu não sirvo para mais nada. Nós precisamos entender isto, pessoal. Eu sei que é normal nós lutar pelo amor. Eu quero ser amado. Quem não quer? Você não quer ser amado, não? Quem quer ser amado? Todo mundo. E é natural que na igreja nós agrade o pastor, o bispo, a pastora. É ou não é? A gente que está perto, é a figura de Deus, é o representante de Deus. Esses dias eu tinha uma reunião pastoral. Poxa, eu me senti o máximo. Eu passei uma tarde com um homem de Deus me ensinando. Uma tarde longa. Que delícia. Não é aquela delícia ruim lá da Cleibon, não, mas é que delícia. Você receber o ensino de alguém que está dedicado. Eu agradeci no final pelo alimento daquela tarde de... Que dia foi? Que dia foi? Quinta-feira. Vocês precisam entender isto. Vocês que estão aqui presentes, vocês que estão aí do outro lado. Nós temos que valorizar a oportunidade que o Espírito Santo nos dá. Nós não podemos desprezar ela por causa de uma rebeldia. O tema do nosso discurso é esse: o amor de Deus e a rebeldia do seu povo. A Bíblia diz lá em Isaías: tive filhos, os engrandeci e hoje eles me desprezam. É ou não é? É assim que funciona, meu amigo. É assim que funciona. Deus foi lá, criou o cara, botou o cara no Monte Santo, tirou ele de lá do meio dos querubins e botou ele como um querubim ungido da guarda. Camarada, ele era o mestre do louvor. Camarada, ele andava no brilho das pedras preciosas. Mas ele estava no átrio. Mas quando Deus trouxe ele para cima do altar, ele não aguentou a pressão da grandeza de Deus, ensoberbeceu e desejou ter aquilo que era de Deus. A glória de Deus ninguém pode ter. Você não pode roubar a glória de Deus. Ele dá por livre, espontânea vontade. Foi o que o Senhor Jesus disse: Pai, glorifica-os como tu tens me glorificado. Deus, ele quer que a glória dele esteja em você. É por isso que quando você é cheio do Espírito de Deus, as pessoas, ela chega perto de você, ela fala assim: eu tenho paz quando eu estou perto de você. Quando eu estou na tua casa, quando eu estou perto
conversando com você, eu me sinto seguro, eu me sinto segura. Mas será que os nossos filhos têm estado seguros com nós? Será que os nossos parentes estão seguros com nós? Será que Deus, Ele sente segurança em nós? Ele sentiu segurança em Noé e o declarou como homem o quê? Justo. Hoje você não precisa de um sacrifício de bode para ser perdoado do pecado. Hoje você não precisa o sacerdote entrar no Santo dos Santos para lutar, sacrificar por você. Você tem os céus abertos nesta manhã para você. Se você for verdadeiro com Ele, Ele vai também se voltar para você. Mas está precisando de seriedade diante de Deus, porque Deus conhece as intenções, Ele conhece a minha intenção, Ele sabe qual é a intenção minha de estar aqui. Se é tirar alguma coisa de você, ou de vocês, ou realmente declarar o amor do nosso Senhor Jesus Cristo para vocês. E no fundo a gente sempre percebe se é verdadeiro ou não é, não é? Não precisa do Espírito Santo para você saber se umas palavras é verdadeira ou não é. Porque nós já temos perspectiva, somos inteligentes, somos pessoas racionais. Por mais que muitas das vezes nós usamos mais as emoções, os sentimentos, mas no fundo somos racionais. Você tá em um café quente, como eu estou bebendo aqui agora na caneca que ficou de herança para mim, da minha mãe. Se tá muito quente, eu vou beber as pontinhas, ó. Tá morno. Ninguém suporta nada morno, não é verdade? Ou tem que estar quente, ou tem que estar o quê? Frio, gelado. Quente, frio. No meio é o quê? Morno. E o morno, Deus tem nojo dos mornos. E o povo, ele tem se tornado pessoas mornas diante de Deus. Os interesses, quando nós fazemos 9 perguntas, que ninguém se liga muitas das vezes que o número 9 representa o quê? Os frutos do Espírito Santo. Descruza os braços que você está me resistindo, por favor. Isso, descruza os braços. Quando você cruza o braço, você está resistindo o que eu falo. Nunca ensinaram isso para você, não? Você está resistindo. Quando a pessoa vai fazer a oração forte, vai lá no centro espírita e fica assim para tu ver se não vão mandar você soltar o braço. Você vai amarrar o ambiente. Isso é sinal de resistência. Os caras lá, os hip hop, né, assim. O Inácio que gosta de fazer isso, né? Não, aqui é, ó. Tô o quê? Solto, livre. Isso aqui é resistência. Sabia disso não? Você está resistindo inconscientemente. Amém? Então, o Espírito Santo, ele te trouxe hoje aqui para fazer você lembrar do amor. Todo mundo tem o amor dentro de si, pessoal. Mas só que Satanás, ele quando viu, ele subiu aonde? Ele entrou na intimidade de quem? De Deus. O que aconteceu com o coração dele? Elevou. Subirei acima das estrelas, significa acima dos anjos, e sentarei no Monte Santo. Foi o que o homem de Deus me ensinou naquela quinta-feira. Na ausência de Deus, quem tomava conta dos anjos? Fala alto! Lúcifer, o anjo querubim da guarda, que andava nas pedras de fogo, que era famoso em sabedoria,
Era lindo, era um espetáculo. Já aconteceu contigo que tu vê aquele homem ou aquela mulher muito linda, mas sem maldade, falava, que isso? Não já? Que isso, meu Deus? Me ajuda, né? Porque é bonito, né? Famoso. Não é que você cobiçou, mas ele cobiçou. Mas ele deixou a beleza dele. Poxa, eu sou o cara. Poxa, Deus, ele me botou no Monte Santo, vocês têm que me ouvir. Aí quis roubar a glória de Deus. O fim dele foi o quê? A queda. Aí Deus jogou na terra, né? Porque não jogou lá no sol. O sol deve ser um fogareiro terrível, né? Aí botou na terra. Por quê? Para provar o homem. Tudo isso era um plano de quem? Era um plano de Deus. Às vezes o ciúme no meio um do outro é um plano de Deus para ensinar. Às vezes a gente manda uma mensagem falando assim pro Dio Cujo: vigia com a sua boca. Cuidado com o que você ouve, sabe e repassa para frente. Aí o Dio Cujo, por maldade, por rebeldia, por ciúme, mostra a mensagem para ferir o irmão. É assim que acontece. Você acha que Lúcifer fez como? Com os anjos. Vou matar todo mundo se ninguém me seguir. Foi? Tu consegue? Oi. Tudo bom? Tá bonita hoje, né? Tá cheirosa. Primeiro você quebra a resistência. E depois você faz o quê? Bota o teu veneno. É assim. Olha o que Deus fala. Isso é a Bíblia que diz. O amor, o tema do nosso discurso é o quê? O amor de Deus e a rebeldia do povo, ou seja, do servo. Por quê? O ciúme. Ah, tu me feriu, também vou te ferir. Aí ele foi lá e feriu a terça parte dos anjos com uma proposta. Eu não sei qual foi a proposta que ele ofereceu, porque ele conseguiu arrastar até potestades e principados, pessoas inteligentes. E hoje eles estão no trono de glória do inferno, sendo queimado. Uns estão em prisão eterna porque não pode soltar, que o bicho é ruim mesmo. Se soltar, ele devasta a humanidade. Aí Deus deixou uma classe de demônios para poder ele separar quem é dele. E Deus está separando, pessoal. Deus está separando. E nós precisamos entender. Que tipo de servidão você tem apresentado para o Senhor Jesus? Que tipo de servidão eu tenho apresentado? Que tipo de servidão a pastora tem apresentado? Que tipo de servidão, meu amigo, você tem apresentado para Deus? Uma servidão coxa? Uma servidão mentirosa? Olha só o que a Bíblia diz. Está lá no livro de Jeremias 2. Olha só o que o Espírito Santo ele fala de mim e de você. Capítulo 1, para não ficar somente nas minhas palavras. Nós joga o anzol e espera. A palavra de Deus é a âncora que vai ancorar o barco para você pescar.
Olha só o que a Bíblia ela declara o sentimento de Deus para nós. Posso ler? Tirar uma foto aqui da revista aqui rapidinho. Eu vou terminar aí. Tô sabendo que a cruz vai ser modelada, né? Ficar bonita, né? Tira de lá. Essa cruz é um sucesso, né? Olha só o que o Espírito Santo fala. A palavra do Senhor veio a quem? A mim, a você, a cada um individualmente. Você vê como é que o nosso Deus ele é inteligente. Jeremias 2:1. A palavra de Deus veio, a palavra do Senhor veio a mim. A mim. Quando você lê, você está lendo para a mim. Dizendo: vá e proclame diante do meu povo Jerusalém. Você é a Jerusalém de Deus. Assim diz o Senhor: lembro-me de vocês, meu povo, da sua afeição, quando eram jovens, do seu amor, quando noiva, e de como você me seguia onde? No deserto. Numa terra que não semeada. Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que os rodearam se faziam culpado. Mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Você vê, Deus ele lembra de você. Deus ele lembra do amor. Antigamente, a Rose vai lembrar quando a gente ia, né, Rose, 5 horas da manhã para a igreja. Era uma alegria. Quando era 10 horas da noite, a gente já estava arrumando a nossa roupa, escolhendo a melhor roupa para a gente poder ir ao domingo buscar o Senhor Jesus. E era com a alegria. Já viu aquelas gazelas felizes pulando, dando os pulinhos? Assim era nós. E somos até hoje. Nós temos prazer no que faz. Deus ele lembra deste amor. Você lembra quando você conheceu o teu marido? Você lembra quando você conheceu o teu namorado? Que delícia, né? Você tinha todo o prazer de querer agradá-lo, né? Às vezes você se emperequetava todinho esperando, né? Eu não sei se foi um namoro de casa, um namoro de banco ou um namoro solto, mas você sempre se emperequetava. Mãe, já chegou? Tá vindo, minha filha, relaxa. Mãe, já vem. Mãe, fala que eu tô lá dentro, tá? Me chama. Esse era o amor que Deus ele lembra de mim, de você. Só que o tempo vai passando, as palavras vai ferindo, as ações vai indo contra este amor e o coração humano, ele tem a força de querer, de poder rejeitar o que é bom, só porque não agradou.
Eu lembro que quando eu conheci a pastora Rose, ela era a Rose, né? A Rose, muito sentimental, muito frágil, tinha um coração envolvido no meio da família, mas Deus queria dar uma família para ela. Aí o Espírito Santo começou a me usar para poder modelá-la. Toda noite, quando terminava o namoro, que tinha um horário, né? Qual era o horário que eu tinha? Até às 10, né? 10. Toda noite, quando a gente não estava na casa da mãe dela, do pai dela, namorando, e nosso namoro era conversa, pessoal. Não era agarração, esfregamento não, de hoje não. A gente conversava. Tanto é que a gente conversa até o dia de hoje. Ela ia para casa chorando. Por quê, pastor? O senhor, na época, machucava, eu a feria com palavras para curar ela do sentimento. Eu ensinei ela a ser forte. Eu ensinei ela a ser independente nas suas emoções. Era uma mulher que hoje eu lembrei da ação dela. Eu fui ali na cozinha ali, eu achei uma calça minha limpa. Eu falei, meu Deus, está no meio das roupas sujas. Eu lembrei como que ela era. Não podia ver uma roupa que queria lavar. Acabei de pegar e botei lá no quarto. A roupa limpinha. E se eu for lá, eu vou achar mais. Então, foi praticamente meses tratando dela. Meses. Porque eu a amava. E ali o Espírito Santo foi nos usando. Aí depois de que eu dei, ela pegou a visão, nivelamos a fé, nivelamos o propósito. Quem passou a cuidar de mim? Ela. E até o dia de hoje. Eu a eduquei por um momento e hoje ela se dedica a vida toda. A vida da pastora Rose é se dedicar à família dela, o marido dela. Depois que é o povo. Pegou a visão? É assim que funciona. Só que muitos líderes, muitos servos têm abandonado o amor da família para poder botar o amor em outro lugar. Está errado.